Você está sendo enganado, meu irmão. Você está sendo enganado. Abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Examina se o espírito que está operando se é de Deus. Muito bem, aceite a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Israel dos Santos e nesse vídeo eu quero tratar com você um assunto muito importante, principalmente no tempo em que estamos vivendo, no tempo de crise mundial, no tempo em que as igrejas, as denominações, as religiões estão passando por um problema muito sério. E nós vamos lermos a segunda carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 2, versículo 1. Vamos analisar esse texto para que possamos realmente aprender e ficarmos alerta nesse tempo que nós estamos vivendo, porque Deus, o nosso Pai, tem nos alertado. Deus, o nosso Pai, tem nos alertado desde o passado, utilizando esta carta e vários outros textos da Bíblia Sagrada, quanto aos falsos ensinadores, aos falsos mestres que existiram no passado e hoje existe com mais intensidade. E você que crer no poder de Deus, você que crer na palavra de Deus, vai acompanhar comigo, vai aprender para que você fique alerta, fique atento, assim como diz a Bíblia Sagrada que devemos vigiar, para que você fique sempre alerta quanto a determinados ensinamentos que surgem durante essa trajetória da vida cristã. Fique comigo, vamos já nos preparar para começar uma análise desse texto, dessa carta de apóstolo Pedro, que é a segunda carta de apóstolo Pedro, já no seu capítulo 2, versículo 1. Eu estou usando aqui uma Bíblia online, você pode usar a sua Bíblia aí. É possível que você encontre alguma diferença na pronúncia que eu vou usar aqui, ou que eu vou ler aqui, mas sempre com o mesmo sentido, porque a inspiração é a mesma, pois Deus, através do teu Espírito Santo, quem inspirou essas palavras ao apóstolo Pedro. Queridos, então vamos lá. O texto diz no seu capítulo 2, segunda carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 2, versículo 1. Acompanhe comigo essa leitura e você vai realmente aprender de Deus, não de mim, nem do apóstolo Pedro, mas do Espírito Santo que inspirou essas palavras dessa carta. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Esse primeiro verso já nos mostra, já nos dá um alerta, porque o apóstolo Pedro vem falando para quem ele escreve aquela carta e, consequentemente, para nós hoje que somos leitores desta carta, que como no passado, no Velho Testamento, no tempo passado, surgiu muitos falsos profetas profetizando falsamente, dizendo coisas que Deus disse e na verdade Deus não disse. Também surgirão nesse tempo, olha o que o apóstolo diz, surgirão entre vocês, no meio do povo de Deus, falsos mestres, falsos ensinadores. Eles introduzirão secretamente, você está lendo comigo aí, secretamente, heresias destruidoras. Então veja bem, esses falsos ensinadores não vão vir de um lado, de um outro, não. Vão surgir no meio do povo. Vão surgir no meio do povo cristão. Esses ensinadores, esses mestres que ensinarão heresias. E essas heresias serão tão obscuras, embora vão ser aplicadas secretamente,
Entenda isso, não vai ser nada que vai ser forçado a você, que vai ser uma surpresa. Não, vai ser algo que vai ser introduzido secretamente quando você assustar, ou quando você já estiver praticando esses ensinamentos, você já está bem envolvido, ou seja, quase 100% envolvido nessa situação, porque vai ser aplicada secretamente. E vai ser tão obscura que eles vão chegar a ensinar a negar o nome de Deus, o nome do soberano que os resgatou. Então entenda que são pessoas que conhecem a verdade. Esses falsos mestres são pessoas que entendem, conhecem a verdade, praticou por um certo tempo a verdade, mas agora estão criando heresias quanto ao seu próprio sentimento, as suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos. Ou seja, as heresias que serão aplicadas no meio do povo de Deus pelos falsos mestres são heresias que serão aplicadas para o próprio benefício deste mestre, deste ensinador, deste influenciador, eu posso dizer assim. Só que o final desse verso está dizendo, olha, eles vão trazer para eles mesmos a repentina destruição. Então a Bíblia já está dizendo qual é o resultado desses falsos, ou seja, qual é o destino desses falsos mestres que, uma vez conhecendo a verdade, abandonou a verdade para ensinar de acordo com as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos. A Bíblia já está dando a destinação, o destino destes falsos. Então você que segue esses falsos ensinamentos, o resultado do seu futuro, ou seja, a colheita será isso aqui, a repentina destruição. Por isso que o apóstolo Pedro vem nos dando esse alerta, que ficamos atentos, certo? Então esse é o primeiro verso da carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 2. O versículo 2 vem dizendo assim, olha, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Querido, é muito forte esse texto, porque a gente vive realmente um momento como esse. Hoje, em pleno século 21, nós estamos vivendo um momento como esse, em que muitas pessoas que escutam ensinamentos desses falsos mestres estão seguindo o caminho desses homens, desses ensinadores maus, que ensinam de acordo com o seu desejo, não ensinam a verdade que já aprenderam. Isso é importante a gente afirmar aqui. Já aprenderam a verdade, mas eles não ensinam. Não ensinam porque a verdade da palavra vai contradizer as suas próprias concupiscências. E a maioria das pessoas, a Bíblia diz que muitos estão seguindo os caminhos vergonhosos desses homens. Não estou falando só de ovelhas, mas também outros ensinadores que conheceram a verdade estão copiando os ensinamentos falsos, malignos, hereges desses falsos mestres, né? E chega a ponto de difamar o caminho da verdade. Sabe o que é isso? É quando chega alguém pregando a verdade, ele não vai ser mais solicitado para transmitir qualquer tipo de pregação ou palavra naquele local, porque ele vai ser abolido dali, ele vai ser excluído dali, porque está falando a verdade, e a verdade contradiz o desejo do falso mestre. Então, eles abolindo ou expulsando aquele que prega a verdade, ou isolando aquele que prega a verdade, eles vão estar de alguma forma difamando o caminho da verdade. É como se alguém ouvisse a verdade e fosse questionar
o falso mestre dizendo: olha, eu ouvi uma verdade e a verdade que eu ouvi é bem contraditória ao que você ensina. Você sabe o que o falso mestre vai dizer? Olha, sai daí, porque isso é coisa do diabo, isso é coisa de Satanás, difamando a verdade. Por quê? Porque a verdade vai consumir com todo o ensinamento falso e herege que não tem respaldo dentro da Bíblia e que, por sua vez, satisfaz o desejo do falso mestre. Amém? E o versículo de número 3 está dizendo: olha, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Então a parte A do verso 3 está dizendo: em sua cobiça tais mestres os explorarão com história que inventaram. Então essa palavra é para você que escuta esses falsos ensinadores. Você está sendo explorado com histórias inventadas. Num ditado, num linguajar bem popular, você está sendo ouvindo conversa fiada. E quanto tempo você vai ficar ouvindo essas conversas fiadas, essas mentiras? A Bíblia que está dizendo, não sou eu, está dizendo: olha, histórias inventadas. Histórias inventadas, mentiras, pecado, porque o diabo é o pai da mentira. E olha o que a parte B desse verso está dizendo: há muito tempo a sua condenação já está sobre eles, né? Eles já têm a sua condenação. Esses falsos mestres, falsos ensinadores, eu quero enfatizar aqui que são pessoas que conhecem a verdade, que conhecem, que aprenderam de Cristo, foram resgatados do pecado e agora estão utilizando a influência que adquiriram para ensinar a mentira. É isso que está escrito aqui. Eles conhecem a verdade. A Bíblia está dizendo que a sua condenação já está definida, né? E o final desse verso está dizendo: olha, e a sua destruição não vai demorar, já vai acontecer. Então você que segue esses malfeitores, esses ensinadores profanos, esses falsos mestres, é um alerta para você. Ainda há tempo de você escapar disso. Ainda há tempo de você fugir disso. Saia do caminho deles, saia de perto deles, não escuta a mentira que ele está te contando. Se não tem respaldo dentro da Bíblia, se ele não consegue te explicar a verdade dentro da Bíblia, sai de perto dele. Sai. Se você quiser ficar livre dessa condenação que já existe para ele. No versículo 3. Versículo 4 vem dizendo: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os no abismo tenebrosos, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Olha só o que é o poder de Deus. Se Deus não poupou nem os teus anjos, é o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui no seu versículo 4. Se Deus não poupou, eu vou grifar aqui para você ver, nem os teus anjos, né, que lançou no inferno e prendendo-o em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Olha o versículo 5 que traz a conclusão desse versículo 4. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre o povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Verso 6. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra,
reduzindo-as em cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Verso 7. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinha princípios morais. Verso 8. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar o piedoso da aprovação e manter o castigo aos ímpios para o dia do juízo. Então, o que esse texto que nós lemos, esses últimos versos que nós lemos, está dizendo? Deus, ele não poupou os anjos, não poupou o mundo antigo antes de Noé. Ele não poupou Sodoma e Gomorra, que estava vivendo momentos ou dias ou tempos depravados. Tudo que eles faziam eram para suas próprias concupiscências, assim também como o mundo antigo. Deus não poupou, Deus destruiu o mundo em água, salvando ali só Noé e sua família e alguns animais que foram para a arca. Deus não poupou Sodoma e Gomorra, salvando ali somente Ló e sua família. Você lembra disso? Deus não poupou nem os anjos, que são criaturas divinas, após o seu pecado, após a sua corrupção. Será que Deus vai poupar esses falsos mestres, ensinadores que corrompem a Bíblia Sagrada, que corrompem a verdade? Será que Deus vai poupar? É o que está dizendo aqui. Será que Deus vai poupar? Glória a Deus. Então, entenda isso. Entenda isso. Abre o seu entendimento agora para a palavra de Deus. Abre o seu conhecimento para a palavra de Deus. Olha o versículo 8. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa da maldade que via e ouvia. Quantas pessoas que estão vivendo no tempo que nós estamos hoje, aflitos, decepcionados, porque conhecem a justiça e a verdade, e eles vivem uma aflição, porque ouvem todos os dias falsos ensinadores pregarem mentiras, embora que, mesmo conhecendo a verdade, aplicam a mentira ao povo de Deus, aos cristãos, ao rebanho do Senhor, induzindo essas pessoas à perdição. E existem pessoas justas que não absorvem tais ensinamentos, que estão aflitos assim como estava Ló. Estão aflitos porque vê a injustiça que está sendo praticado. E muitas pessoas que estão caminhando por esse caminho injusto, por esse caminho largo que conduz à condenação eterna. E existem pessoas hoje, há um remanescente ainda, oh glória a Deus, há um remanescente que ainda luta com muita força contra esses endemoniados mestres, falsos ensinadores, que implantam a mentira no meio do povo de Deus. Só que Deus está falando aqui na palavra, versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter o castigo aos ímpios para o dia do juízo. Então você que está preservando a verdade da palavra de Deus, você que está vivendo no meio de lobos e ainda consegue preservar a verdade da palavra de Deus, Deus terá misericórdia de você e vai poupar a sua vida, mesmo colocando juízo e castigo sobre esses endemoniados que estão ensinando mentiras. Deus vai te preservar, Deus vai cuidar de você, como cuidou de Ló, como cuidou de Noé, como cuidou da família de Noé. Deus
deixar você sobre a sua cobertura. Enquanto manifesto juízo sobre a vida desses falsos que ensinam de acordo com as suas próprias concupiscências, com o seu próprio desejo, as suas próprias vontades. É assim, irmão, se o ensinamento não favorecer a vontade dele, do falso mestre, ele não ensina. Você vai ver aqui, tem coisa muito mais forte aqui, ó. Vamos lá, verso 10. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne. Olha isso aqui, hein? Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes tais homens, verso 10. Insolentes e arrogantes tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Tá vendo aí? O que você me diz sobre isso? O que você pode me falar? Será que você está seguindo o evangelho verdadeiro? Ou você está seguindo um falso mestre? Será que você está seguindo o evangelho verdadeiro? Olha só o que o apóstolo Pedro está dizendo. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Ele está colocando uma categoria de falsos ensinadores como aqueles mais perigosos. Aqueles que amam os desejos impuros da carne. Sabe o que é? Esses ensinadores, esses falsos ensinadores que depois de iludir você com palavras mentirosas, depois de te enganar com palavras mentirosas, ainda eles vão fazer todos os tipos de orgias. Tá escrito aqui, ó. Desejos impuros da carne. O que é desejos impuros da carne? Esses desejos são desejos sexuais incontroláveis, a ponto destes homens terem suas famílias, terem as suas casas, seus lares, sua esposa, seus filhos, e mesmo assim praticar orgias, praticar atos imorais relacionados à sexualidade, ao sexualismo, desrespeitando e difamando os seres celestiais. Insolentes, arrogantes, eles não têm medo de respeitar Deus, eles não têm temor de Deus, e acaba de te enganar, sobe nos púlpitos das suas denominações, te engana na maior cara de pau, e depois de te enganar, sai praticando todos os tipos de atrocidades, orgias, envolvendo-se com drogas, com prostituição. Deus tem o caminho para esses corruptos. Eu vou usar uma expressão, eu não sei nem se é correta, mas esses estrupadores da verdade, eles estão distorcendo a verdade na sua vista, na sua visão, na sua frente, e você não está nem percebendo. Você não está nem percebendo que está caminhando a caminhos largos para a perdição. Caminhos largos para a perdição. Você está sendo enganado, meu irmão. Você está sendo enganado. Abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Examina se o espírito que está operando na vida desse falso, se é de Deus. Certo? Examine se é de Deus. Eu tenho certeza que você vai conseguir discernir o que é verdade. Você vai conseguir discernir o que é engano e o que é mentira. Viu? Glória a Deus. Verso 11. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, foram
fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Essa atitude de difamar os seres celestiais, nem os anjos praticam isso. Não é que eles tenham a liberdade de fazer isso, é que eles são mais poderosos e podiam fazer, mas não fazem porque temem a Deus. Conhece a verdade de Deus, das Escrituras Sagradas, os ensinamentos divinos, em outras palavras, os princípios divinos que desde a criação foi implantado nessa terra. Verso 12. Você que está acompanhando aí, verso 12. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascido para serem capturadas e destruídas. Guiadas pelo instinto, nascido para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Tem uma outra versão da Bíblia que fala como os animais. São como animais que, pelos seus instintos irracionais, são nascidos para ser capturados. São como animais que são nascidos para ser capturados e destruídos. Amém? E olha o que diz o final desse verso: serão corrompidos pela sua própria corrupção. Está plantando mal, vai colher. Você que está aí pregando a mentira, escuta isso. A conta vai chegar. Vai chegar o seu dia. Não se preocupe. Nem que seja o juízo final, mas vai chegar o seu dia. E nesse dia não vai ter desculpa, porque você conhece a verdade. Você foi ensinado da verdade. Você foi ensinado da verdade do Evangelho de Jesus. Você conhece. Então não vai ter desculpa. Ai meu Deus, por quê? Não vai ter desculpa. Saia desta vida enquanto você tem tempo. Para de enganar o povo. Para de enganar as ovelhas do Senhor Jesus, enquanto você tem tempo. É o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Tudo que está escrito aqui é inspirado pelo Espírito de Deus. Bom, agora eu não sei, talvez você nem crê mais na Bíblia, porque já não prega mais a Bíblia, já não prega mais a verdade. Talvez você nem crê na Bíblia mais. Então vamos lá, né? Como diz o outro, é como jogar pérolas aos porcos. É como jogar pérola aos porcos, como diz a Bíblia, né? Vamos lá, verso 13. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideraram prazer em entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. É o que nós falamos no começo. O interesse é o prazer pessoal. O interesse é a concupiscência da sua própria carne. E isso a Bíblia está dizendo que receberão pela injustiça que causaram. Eles vão ser retribuídos por esse mal. Esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, enganadores, que estão usando da sua fé, utilizando do seu problema para se promover. Olha o que diz o verso 14: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração
exercitado na ganâncias. Aí o apóstolo termina: malditos, né? Tem os olhos cheios de adultério, não pode ver uma mulher. Vamos falar aqui o português claro. Não pode ver uma pessoa do sexo feminino, do sexo oposto, que está cobiçando, está desejando adulterar com aquela pessoa. Cuidado, meu irmão, cuidado. Tem o coração exercitado na ganância. Dinheiro, dinheiro, poder, poder, poder. É isso que eles querem. É por isso que eles te enganam. É por isso que eles te enganam, porque eles querem poder. Eles querem suprir a necessidade da sua carne. Eles vão te enganar. Enquanto eles puderem, eles vão te enganar. Enquanto você não abrir os olhos, eles vão te enganar. Meu Deus. Verso 15. Eles abandonaram o caminho reto. Tá vendo aí? Eles conhecem a verdade. Conhecem, mas abandonaram. E se desviaram. Estão dentro dos templos, dentro dos locais. Estão dentro dos locais, em cima dos púlpitos, em cima de palanques, pelas casas, pelas vielas, pelas ruas e até em praças. Estão dentro, no meio. A Bíblia diz no começo do texto, está dizendo que está no meio de vocês, está no meio de nós, né? Mas, segundo o verso 15, eles estão desviaram do caminho reto, desviaram da verdade, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou, olha só, que amou o salário da injustiça. Você conhece a história de Balaão? Você conhece a história de Balaão? Você conhece muito bem a história de Balaão, né? Recebeu um salário para profetizar o mal. Recebeu um salário para profetizar mentiras. E recebeu o quê? Qual foi o final? Qual foi o final de Balaão? Você conhece a história, né? Amém? Verso 16. Mas em suas transgressões foi repreendido por uma jumenta. Olha aí o resultado. Um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Tá vendo? É muito forte isso aqui, viu? Vamos analisar o texto. Texto a texto, verso a verso. Estamos terminando, vamos lá. Faltam alguns versos ainda, estamos no 17, né? Esses homens, verso 17, esses homens são fontes de água e névoa, impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Tá vendo? Do mesmo modo que Deus fez com o povo do antigo mundo, Sodoma e Gomorra, com os anjos do céu, é o resultado para esses falsos mestres. Verso 18. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, né? Então tem pessoas que percebem isso. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Tem pessoas que percebem esse ensinamento maligno. E o que eles fazem? Quando eles percebem, eles querem fugir. Eles querem ir embora. E olha o que esses falsos ensinadores fazem. Eles buscam com palavras de arrogância e vaidade, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que conseguem fugir. Eles têm uma fala boa de se ouvir,
uma fala bonita de se ouvir, uma fala aparentemente gostosa de se ouvir. São persuasivos, conseguem persuadir aqueles que têm vontade de escapar, aquele que percebe a mentira e quer fugir. Logo estes homens buscam, ou seja, criam estratégias e começam a dizer palavras boas que você quer ouvir, palavras que você quer realmente ouvir, mas na verdade é para te manter no erro, para te manter você perto dele. Sabe por quê? Porque você sustenta o desejo da carne dele. É verdade. Você sustenta o desejo da carne dele. Viu? Eu quero dar um parênteses aqui, abrir um parênteses rapidinho. Uma pessoa chegou para mim um dia e falou: pastor, fulano da igreja tal, não sei o que, de fulano de tal, caiu em adultério lá da igreja, né? Ele caiu em pecado e que absurdo, pastor. Eu olhei para essa irmã e falei: a culpa é sua, que fica promovendo esse homem. Você fica promovendo, acreditando nas mentiras que ele conta. E ele vai crescendo, o ego dele vai crescendo, a popularidade dele vai crescendo, porque você acredita nas mentiras dele. Acredita no falso ensinamento dele, porque você também não quer a verdade. Porque a verdade vai fazer você mudar o seu caminho. Vai fazer você abandonar os desejos da carne. Como você não quer, você dá ouvido a esses falsos. E não me é surpresa quando você vem falar que esse homem, a máscara dele caiu. Não é surpresa isso. Isso já é de se esperar. Verso 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então ele chega até você prometendo liberdade. Ó, fala boa, ó, Deus vai fazer isso para você, Deus vai fazer aquilo outro para você, vai acontecer assim na sua vida. É assim que eles ficam, porque você quer ouvir isso, certo? Você gosta, é bom ouvir que Deus está do nosso lado. Não é bom ouvir que Deus está colocando ali, né? Ninguém quer ouvir mal, as pessoas querem ouvir o bem. Também esses homens já sabem disso, eles conhecem a verdade, irmãos. Eles já sabem disso. Então eles começam a convencer você, prometendo liberdade. Não, você vai ficar bem, vai ficar tudo legal. Mas na verdade eles mesmos são escravos. Um preso pode libertar outro preso? Não pode. Eles são escravos da corrupção. Por que eles são escravos da corrupção? Porque o homem é escravo daquilo que o domina. Já está dominado pelo dinheiro, já está dominado pelos prazeres da carne, pelos prazeres imorais da carne. Já está dominado. Então esses mestres ensinadores falsos, são escravos dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Tá escrito, querida, eu vou grifar para você aqui, ó. Vou grifar aqui, ó, só para você ver aqui, ó. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. E aí? Não tem que discutir, tá escrito na Bíblia. Ou você não crê na Bíblia, ou você toma posição, ou você diz: eu não creio na Bíblia não. Pronto, acabou. Ok? Ou você acredita ou desacredita, ou é sim ou não, você é de Deus ou é do diabo, ou você é do céu ou é do inferno. Não tem que discutir. Não tem que discutir, está escrito. Da mesma fonte não pode jorrar água doce nem água salgada. Ou é ou não é. Ou você vem ou vai embora. Ou você faz parte dessa corja maligna, ou você faz parte do evangelho verdadeiro. Vamos lá, verso 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas
heredados, né? E por elas dominados. Então, em pior estado, e estão em pior estado do que o princípio. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Que essas pessoas conheceram a verdade, né? Conheceram por meio do conhecimento, por meio do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, eles encontraram a verdade, né? Mas agora eles se desviaram e eles estão pior do que eram antes. Então quer dizer, antes de se converter à verdade, antes de conhecer a verdade, eles eram ruins, pecadores, ímpios. Agora que conheceram a verdade, são piores do que eram antes. Agora que conheceram a verdade, eles são piores do que antes eles eram. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Vou grifar para você. Aqui, ó. Estão em pior estado do que no princípio. Vamos lá? Vamos confirmar isso aqui logo no versículo a seguir. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Para eles teria sido melhor não ter conhecido a verdade, para esses falsos ensinadores. Teria sido melhor do que eles conhecerem e não obedecerem. Só Deus para ter misericórdia. A minha oração é para que Deus converta esses falsos ensinadores, falsos profetas. Não vou dizer falso profeta, mas falsos mestres, como diz a carta de Pedro. Algumas traduções dizem falsos profetas, falsos ensinadores, lobos que estão no meio das ovelhas, comendo somente a gordura das ovelhas, enganando por dinheiro, enganando por prazeres da carne, mentindo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Tome cuidado. Fuja enquanto é tempo. Saia dos ensinamentos desses homens, mulheres que estão corrompidos pela mentira, pela ganância, envolvendo-se com entorpecentes, com drogas. Acaba de terminar uma reunião supostamente cristã, vão para os prostíbulos usarem todos os tipos de drogas. Estou falando com você mesmo, você sabe. Vocês sabem, você que está aí vivendo uma vida de pecado, uma vida de mentira. Você conhece a verdade. Sabe por que você faz isso? Porque você é escravo dos seus desejos. É por isso que você faz isso. Você é escravo. Como que você quer libertar alguém se você não se liberta? Se você não se libertou ainda, você está preso. Está preso nos desejos da sua carne. Está preso nos seus desejos carnais. Se prostituindo dentro da própria comunidade. Se prostituindo no meio das suas reuniões. O apóstolo do Senhor disse, no meio das festas. São homens que não têm medo, não têm vergonha de se prostituírem, mesmo estando diante ou sob uma liderança de uma comunidade, pregando a mentira, iludindo, enganando. O juízo de Deus está chegando. O juízo de Deus está chegando. Verso 22 para finalizar. Confirma-se neles que é verdade o provérbio: o cão volta ao seu vômito
E ainda a porca lavada volta a revolver volta a revolver-se na lama. Em outras palavras, o cão é como se esses falsos, é como se o cão que come de volta o vômito. Pensa nessas palavras, ó, vou grifar aqui para você ver, ó. O cão que come de volta o seu vômito. É a porca que, uma vez lavada, ela cai na lama de novo. Assim é você. Está ensinando mentira, está ensinando pecado, está ensinando tudo para o seu próprio benefício. Todos os teus ensinamentos é para o seu benefício. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua alma. E você que está seguindo esses ensinamentos imundos, saia! Saia enquanto é tempo. Jesus está voltando, isso vai acabar. Isso vai acabar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe. Queridos, vou encerrar por aqui. Vou encerrando por aqui, certo? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Se o que foi ministrado aqui foi relevante para você, deixe o seu comentário aí embaixo. Deixe o seu like nesse vídeo, para que outras pessoas possam também ver esse ensinamento, esse texto que nós explanamos aqui agora. Inscreve-se nesse canal, compartilhe o máximo possível, o máximo que você puder. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar por você estar evangelizando, ou pregando, ou criando uma forma de levar a verdade a alguém. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Falou com todos vocês, pastor Israel dos Santos. Até a próxima, se o bom Deus nos permitir.